Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto dos 230. Estamos na Sala Dourada e com a deputada Eva Brás Pinho, do Partido Social Democrata, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Tendo sido... não esclarecemos isto, posso tratar por tudo? Claro. Ok, pronto. Tendo sido eleita pelo Círculo Eleitoral com maiores disparidades sociais, como é que convences o eleitorado de classe média que se pode sentir representado por ti, tendo tu estudado também num colégio e tendo estudado na Católica? Então, antes de mais, obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui convosco. Respondendo à tua pergunta, eu digo sempre, e não escondo, que sou uma privilegiada. Eu acho que isto é um ponto de honestidade intelectual e de princípio que é importante dizer. Disseste bem, estudei em colégios, estudei na Católica e, portanto, sim, tenho plena consciência de que a vida que eu vivi não é a mesma de que, se calhar, a grande maioria dos portugueses e a grande maioria dos jovens com a minha idade viveram. Isso não significa que eu não tenha empatia por eles e não significa que não me relaciono com os seus problemas. Aliás, uma das razões principais pelas quais eu quis começar a fazer política foi, por um lado, por uma coisa que a minha mãe me diz desde miúda, e eu partilho sempre isto porque, enfim, é uma expressão um bocadinho infantil porque eu era mais novinha, mas que me marcou. A minha mãe dizia: Vinha, tu és uma menina muito especial, mas há várias meninas muito especiais como tu que não têm as condições que tu tens, porque quando chegam a casa não têm um quarto sossegado para estudar, porque não têm os livros que a mãe te compra, porque quando têm dúvidas os pais não podem pagar explicações, porque têm que cuidar dos irmãos, enfim, ou seja, cresci com esta consciência em casa de que a minha realidade não era igual à de toda a gente e que também por isso eu tinha o dever de contribuir para que nenhuma jovem ou nenhum jovem igual a mim deixasse de poder sonhar na mesma medida que eu, só porque não nasceu no mesmo contexto em que eu nasci. E, portanto, dizer com isto que, tendo consciência de que se calhar é difícil para alguém ter uma vida diferente da minha identificar-se a 100% comigo, procuro o máximo possível mostrar aquilo em que verdadeiramente acredito, que é a política é um ato de amor ao outro, e de quando amamos o outro, mesmo que a nossa vida seja diferente da deles, estamos igualmente comprometidos em resolver esses problemas. E encontraste esses princípios no PSD? Sim, é engraçado porque a minha família é maioritariamente de esquerda, apesar de o meu pai ser social-democrata, e portanto eu cresci num contexto familiar muito democrático, em que partilhei várias vezes com a minha família pensamentos sobre os mais variados temas, ainda hoje debatemos muito, e eu, quando quis perceber em que partido é que me encaixava, foi numa fase muito curiosa da minha vida, que foi no meu 11º ano, eu tinha 16 anos, que foi quando entrei no JSD, e eu estudei num colégio, mas na verdade era um contrato de associação, e que aliás me deu uma grande consciência social, porque eu estudei nos Salesianos de Manique, nem dos de Lisboa, nem dos do Estoril, de Manique, onde tínhamos até um número maioritário de turmas de alunos que não pagavam do que aqueles que pagavam. Isto porque o critério era residencial, portanto, como naquela zona não havia escola secundária, quem ali vivia ou os pais trabalhavam podia estudar nos Salesianos sem pagar. E alguns no meu 11º ano, o governo socialista à data começou a cortar com os contratos de associação e começou a cortar com uma série de turmas, e isso aconteceu também aos salesianos, portanto reduzir o número de turmas, e isso gerou vários colegas meus terem de sair ou os pais, se tivessem hipóteses, começarem a pagar. E isso na altura gerou-me um sentimento de revolta muito grande, não só porque obviamente era um sentimento de revolta na escola como um todo, porque naturalmente ninguém compreendia porque é que alunos que estão ali bem que têm que interromper. Ponto número 1, interromper o seu percurso estudantil, ou seja, que estão, sei lá, no 7º, 8º, 9º ano, porque é que alunos têm que interromper o seu percurso quando estão bem integrados, numa escola com boas condições, para, se for preciso, ir para outras escolas que nem sequer estavam preparadas para albergar alunos a sair dos salesianos. E isso para mim não fazia sentido algum, e portanto esta ideia clara de que o meu objetivo é resolver os problemas das pessoas, independentemente se a resposta vem do setor social, privado ou público, tornou-se muito clara para mim com este exemplo específico, e daí ter sido relativamente fácil de perceber que me encaixava no PSD, porque na altura, lá está, o PS estava contra os contratos de associação ou procurava diminuí-los, e o PSD não tinha qualquer tipo de problema com isto. Eu tenho esta memória muito clara, claro que depois na altura fui ler os vários programas dos vários partidos e percebi que me identificava com o PSD. Okay. E na verdade
A questão que eu tinha agora também está relacionada com uma comissão a que tu pertences, a Comissão de Educação e Ciência, e recentemente o Governo lançou uma recomendação acerca da utilização de telemóveis nas escolas. Sendo tu e eu, que temos idades relativamente semelhantes, sendo nós de um tempo em que já era perfeitamente comum todos terem um telemóvel, que choque geracional achas que pode vir a acontecer caso de repente todas as instituições começarem a proibir os telemóveis nas escolas? Sim. Bom, primeiro, eu acho que esta recomendação teve uma boa intenção e foi boa no sentido em que é, lá está, uma recomendação que permite às escolas, umas estão a adotar, outras não, e isso também nos permite avaliar que impacto é que estas medidas têm, não é? E esta é, aliás, uma postura que o Ministro da Educação tem tido sempre e tem dito muitas vezes, que a prioridade dele é orientar-se para objetivos e usar métricas para perceber se as políticas que está a avançar têm ou não têm efeitos. Portanto, eu acho que uma coisa ótima é perceber que vamos poder avaliar se está a corresponder com aquilo que era o objetivo da medida ou não. Agora, por princípio, francamente, eu acho que se nós, por um lado, precisamos de uma escola tecnológica que prepara os alunos para uma educação responsável e uma utilização responsável daquilo que são os equipamentos tecnológicos, seja o telemóvel, seja o computador, seja o iPad, portanto, isto sem dúvida. Também tenho noção que, em especial para os alunos em que essas medidas do Ministro da Educação foram dirigidas, portanto, primeiro a escola primária, o 5º e 6º ano, são faixas etárias em que, de facto, se calhar não é preciso introduzi-los já de forma tão intensa aos meios tecnológicos. Ou, aliás, podem ser introduzidos em contexto de sala de aula, sob supervisão e, portanto, ensinados a utilizá-los de forma responsável e com uma utilidade, mas, de facto, priorizar que no momento do recreio, em crianças que têm 7, 8, 9, 10 anos, a mim, pessoalmente, faz-me sentido que eles sejam estimulados a brincar uns com os outros, a conversar uns com os outros, a sair da dinâmica dos vídeos do YouTube e eu, por acaso, acho que a nossa geração, eu tenho 24, tu que já tens? 24 também. 24 também. Eu acho que a nossa geração até é uma geração engraçada que está ali no meio entre, para nós, os telemóveis foram absolutamente normais e se calhar o Instagram eu acho que apareceu para aí no meu 8º, 9º ano, mas eu ainda me lembro perfeitamente de jogar às escondidas na escola, ou seja, eu sinto que tive o misto das duas coisas. E eu acho que isto é saudável, ou seja, as crianças também terem espaço para, de facto, interagirem umas com as outras e não usarem o escape fácil que é o telemóvel, quer dizer, atira a primeira pedra quem nunca entrou numa sala em que está, sei lá, à espera do amigo e para não parecer que está sozinho está assim, não é? Ou seja, porque é muito mais desconfortável estar só a olhar à volta do que refugiar-nos no telemóvel e, portanto, eu acho que é saudável e bom encorajarmos esta interação, portanto, eu francamente acho que foi uma boa recomendação. Estudaste Direito e apresentaste a tese de mestrado acerca da subrepresentação das mulheres nos tribunais internacionais. Contudo, e agora vai uma parte um bocado polémica, segundo dados da Pordata 2022, que são os últimos não provisórios, as mulheres representavam 64% dos magistrados judiciais, 56% dos advogados e 69% dos solicitadores em Portugal. Portanto, relativamente aos tribunais internacionais, somos um exemplo por termos grande representação feminina ou não somos por haver predominância de um género? Isso é uma pergunta super gira, porque eu falei precisamente disso da minha tese, portanto consigo-te responder a isso. Eu prometo que eu não fui ver a tua tese. Então, vou desconstruir aí uma ideia primeiro. Essas percentagens que tu dizes, e bem, e é aliás uma coisa que eu refiro na minha tese, em Portugal nós temos um grande número de mulheres magistradas e advogadas e até professoras académicas. O que acontece é que temos uma segregação de hierarquia, ou seja, temos muitas juízas mulheres na primeira instância, temos até muitas juízas mulheres no Tribunal da Relação. O que nós não temos é mulheres nos tribunais superiores, ou melhor, temos, mas temos poucas. E ainda menos nas lideranças dos tribunais superiores. Para te dar um exemplo, o Tribunal Constitucional nunca teve uma presidente mulher. Hoje temos a primeira que tivemos, ou seja, a primeira mulher presidente de um tribunal superior em Portugal foi presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Agora tivemos recentemente empossada a presidente do Tribunal de Contas, mas a verdade é que as mulheres continuam a ter pouca representatividade, aliás, que até mostra que somos o oposto de um exemplo, porque temos uma maioria de mulheres no setor e ainda assim, nos cargos mais elevados, nos cargos mais políticos, nos cargos de liderança, não temos mulheres, ou temos em menor número, e por isso francamente, somos exatamente o oposto. E nos tribunais internacionais, mais ainda, ou seja, nós olhamos para os tribunais internacionais, se quiser, apesar de não haver
uma hierarquia direta, depende do Tribunal Internacional de que estamos a falar, até porque os tribunais são todos independentes, mas dizer o quê? Os tribunais internacionais são naturalmente tribunais em que se espera, ou seja, o processo é mais moroso, há muito mais requisitos, ou seja, tem uma dimensão naturalmente maior do que aquilo que é a dimensão interna. E aí há um impacto enorme, quer seja do peso político, ou seja, das relações políticas, em que nós sabemos que as mulheres já estão normalmente pouco representadas e geralmente isso traduz depois também neste processo para os tribunais internacionais, porque há geralmente a influência de indicação do governo, ou seja, há sempre a influência dos órgãos do Estado soberano e, infelizmente, aquilo que se tem visto é que, à exceção dos tribunais que implementaram cotas de género, por exemplo, nos processos de indicação, exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os que não têm este tipo de exigências, ou seja, os que... E aqui temos 3 exemplos, ou seja, temos aqueles em que há, de facto, cotas no sentido da indicação e não na eleição, ou seja, porque geralmente os processos acontecem da seguinte forma: o Estado-membro geralmente indica X número de nomes, vamos imaginar que são 3, como é o caso do Tribunal Europeu, são 3. E depois há um processo de eleição, aí já depois em Assembleia Magna com os outros representantes dos Estados-membros, em que aí o nome depois é eleito. Portanto, o processo é repartido em várias fases. E, portanto, há uma diferença entre os tribunais superiores e internacionais que têm isto, portanto, a obrigatoriedade desses 3 nomes que são indicados, haver pelo menos um que é do género menos representado, entre aqueles que têm só general guidelines, desculpa a expressão em inglês, portanto, ou seja, orientações só de é desejável, sei lá, nos estatutos, é desejável que se atinja paridade de género. Ou seja, nota-se claramente uma diferença de representatividade. Surgiu-me esta questão porque, no caso da subrepresentação das mulheres, a imagem que eu tenho sempre é de que tenho memória há de ter sido Procuradora-Geral da República Alice Ligago e antes disso a Joana Marques Vidal. E então nem sequer nesse aspecto surgiu-me a questão de haver subrepresentação nos lugares de topo. E foi por isso que decidi, foi por isso que pensei, fará sentido, será que é realmente, será que as mulheres estão realmente subrepresentadas em Portugal? Sim, é engraçado dizeres isso, primeiro porque, se reparares, agora já passamos para um homem outra vez, e é giro porque geralmente quando se fala de representatividade de mulheres dá-se 1 ou 2 exemplos ou de um mandato ou 2 em que correu bem, e de repente, olha, estão a ver, afinal está tudo resolvido. E não é bem assim, porque muitas vezes há retrocessos em coisas que se conseguiram alcançar. E dizer o seguinte: sim, é verdade que nós estamos a assistir a um aumento no número de mulheres que têm interesse pela área do direito, mas eu acho que é preciso distinguir aquilo que é o acesso aos setores daquilo que é o acesso aos lugares de decisão. Isto é muito diferente, porque aceder ao setor implica estudar na faculdade, fazer o estágio de ordem dos advogados se quiser ser advogado, entrar no SES se quiser ser juiz, que depende geralmente de desempenho académico, de trabalhos, ou seja, é uma coisa que depende maioritariamente da prestação individual de cada um. E nós sabemos também que as raparigas em Portugal têm uma taxa de abandono escolar mais baixa, que têm notas mais altas, ou seja, nós sabemos isto, que saem genericamente melhor na escola, portanto, isto está estudado. E, portanto, isto para dizer, o acesso ao setor, que era aquilo a que tu te referias, porque as percentagens que tu me estás a dizer são de pessoas que são juízas, magistradas, isto depende da prestação individual, claro que há externalidades e fatores e outros fatores, mas maioritariamente depende da prestação académica e nos exames de cada um. Ou seja, uma pessoa é advogada se passar no exame da ordem, se não passar não é. Uma pessoa é juiz se conseguir aceder ao SES, passar nos testes do SES, ou seja, e acabar o estágio do SES. Portanto, isto tem muito mais que ver com uma dimensão de formação académica formal, do que nesse sentido formal, ou seja, de estudo pessoal, não é? Ou seja, de mais semelhante àquilo que é aquela lógica de se eu estudar tenho este resultado, logo atinjo este objetivo, que é completamente diferente, ou que é mais diferente, de uma situação de atingir lugares de decisão, porque os lugares de decisão, e aí sim, ou de maior decisão, lugares de topo, e aí sim é onde as mulheres geralmente estão subrepresentadas, é porque depende de outros fatores, além de cumprir X e Y, logo a Z. E é aí que está o problema. E por isso é que eu acho que este exemplo nos deve fazer refletir ainda mais, que é perceber, bolas, então se nós temos uma maioria de mulheres no setor, e ainda assim, quem o lidera são homens.
porque deste o exemplo de Procuradores-Gerais da República, mas se formos, por exemplo, há bocadinho já falámos de tribunais internacionais, se formos aos grandes escritórios de advogados, vemos a mesma coisa, que a grande maioria dos managing partners dos grandes escritórios de advogados são homens, que a grande maioria dos sócios de capital, onde se gera mais dividendos, mais valor, retorno financeiro, são homens. Aliás, e aqui é giro para me fazer a ponto com a questão da desigualdade salarial, que é mesmo uma excelente área de exemplo, que é, nós temos mais mulheres no setor. Geralmente as mulheres licenciam-se com melhores notas ou acabam mais cursos superiores, e ainda assim, quando nós vamos olhar para o mercado profissional, o que acontece é que as mulheres ou há menos mulheres sócias. O que é que significa? Não recebem dividendos, recebem menos do que os homens que são sócios de capital. E eu acho que isto é uma coisa que nós devemos refletir. Claro, também devemos refletir porque é que há menos homens interessados na área da justiça. Claro que o desejável era que tivéssemos mais, mas quer dizer, repete já agora quais é que eram as percentagens? 64 magistrados, 56 advogados e 69 solicitadores. Repara, 56 está quase paritário. Okay. 64 não está assim. Se fosse ao contrário, se fossem 64% de homens e 30 e qualquer coisa de mulheres, estarias a dizer que estavas numa parity zone, que é aquilo que a literatura chama já de uma zona boa de representatividade. Tens o token, que é um bocadinho menos de 10%, depois entre os 10% e os 25% tens aquilo que se chama uma critical mass, que é já uma representação feminina suficiente na literatura para gerar algum despertado de temas que, eventualmente, sem a presença de mulheres não seriam despertados, e depois tens aquilo que é parity zone, que é acima disso. E, portanto, se fosse ao contrário, estarias a dizer, olha, que as mulheres estão tão bem na área da justiça, especificamente, não sei se estaria a dizer. Já estou numa parity zone, mas percebes o que quero dizer? Portanto, na verdade, as percentagens que tu me estás a dizer, sim, há uma maioria de mulheres, mas não é esmagador, e portanto acho que também devemos ter algum cuidado e perceber que, por exemplo, essa análise também tem um bias, porque nós achamos que essas percentagens são excelentes para as mulheres e uau, os homens intervêm tão pouco. Se olharmos para outros setores em que é o contrário, nós não estamos a dizer isso, até estamos a dizer que bom, as mulheres até têm assim quase 40 e tal, quase 50%. Percebes? Portanto, acho que isto também nos deve fazer refletir um pouco. Não, claro, imagina, certo, claro que sim, peguei mais neste exemplo por ter sido claro, especificamente a tua tese de mestrado. Não, mas agradeço a pergunta e agradeço depois-me a falar sobre isto, porque eu gosto muito de despertar para este tema, portanto fico contente de falarmos sobre ele. Pronto, passemos então às escolhas, em que te dou duas opções e que terás de escolher uma, e começamos sempre por humildade ou ambição. Os dois. Eu acho que isso não são incompatíveis. Aliás, são ambos necessários, não dá para escolher. Carlos Moedas ou Carlos Carreiras? Carlos Carreiras é o meu presidente da Câmara. Okay. Um carinho especial. São os dois muito bons. Ursula von der Leyen ou Kamala Harris? Ursula von der Leyen. Okay. Tem mais provas dadas, acho eu, à data de hoje. Esta aqui é de sim ou não. O autódromo do Estoril devia ser privatizado? Isso é uma pergunta que não permite responder de forma clara. Acho que tem que se avaliar com calma e não vejo porque não. Ok. Praia do Guincho ou Praia de Carcavelos? Praia do Guincho. Ok. Preferias nunca mais poder viajar ou nunca mais poder dançar? Nunca mais poder viajar. Eu gosto muito, muito de dançar. Faz parte muito importante da minha vida. É parte muito importante da minha vida. Se pudesse escolher onde seria, isto já não é de sim ou não, é de duas hipóteses, se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, em que localidade seria? Onde seria o próximo dia de Portugal? Em que localidade seria? Pergunta difícil, eu acho que há tantas terras bonitas. Olha, vou dizer uma aldeia que eu gosto imenso, que é Dornos, que é onde tenho uma casa há alguns anos, que é perto do Rio Zezer, na barragem Castelo de Bode, que é uma aldeia muito pequenina, onde moram 40 pessoas. Eu vou falar desde pequenina com os meus pais, e é o meu happy place. É assim um sítio muito pequenino, tem uma beleza extraordinária, que eu acho que era ótimo que mais pessoas conhecessem aquele espaço bonito. Num exemplo, és convidada para falar numa escola e pedem-te para sugerires uma pessoa de outro partido para ir contigo. Que nome é que te viria à cabeça? De outro partido para vir comigo? Sim. Não sei, eu tenho uma excelente relação com várias pessoas, mas depende, em contexto de debate? Em contexto de falar de política a uma turma de secundário. Olha, Patrícia Gilvar, acho que nós interagimos com... Tu vais fazer debates com ela, acho que interagimos de forma parecida com a malta que nos ouve. Patrícia, eu gosto muito dela. Alguma vez foste ao Avante? Não, mas gostava de ir. Aliás, o meu avô, até há pouco tempo, agora já está mais velhinho, mas até há pouco tempo servia caipirinhas no Avante, porque os meus avós são comunistas, e portanto até gostava de ler.
Quais os sabores que escolhes quando vais ao Santini? Framboesa e meloa. Quer dizer, depende. No verão há meloa, quando não há meloa, framboesa e orel. Orel? No Santini? Desculpa, eu sinto Santini diretamente. Também gosto de Ok, marabunta. marabunta gosto, sim. Nem sabia que havia Orel no Santini, mas percebo. 230 ou 180? 230. Ok. Agora, uma figura histórica que te inspire? Bolas. Eu acho que é difícil, porque há várias. E curiosamente, apesar de eu ter algumas figuras históricas que me inspiram, sinto ao mesmo tempo que o mundo em que vivemos está super diferente e que é difícil, ou seja, aplicar aquilo que eles pensavam. Exemplo, admiro imenso a Margaret Thatcher, foi uma mulher fortíssima no mundo de homens, da mesma maneira que admiro imenso a Queen Elizabeth, que foi também uma mulher que resistiu, queriam à força toda obrigá-la a casar, e ela resistiu porque queria ser mulher de pleno direito e queria ser vista com tanta imponência e com tanta liberdade como qualquer outro homem que fosse rei. Mas ao mesmo tempo o mundo hoje está tão diferente que eu acho que, por exemplo, é giro pensar em referências mais presentes. Por exemplo, hoje eu fico super feliz de ver uma Roberta Metsola ou mesmo uma Sanna Marin, e a Sanna Marin nem sequer está no espectro ideológico em que estaria o PSD, mas a Sanna Marin, por exemplo, que foi uma primeira-ministra muito nova, a forma como ela lidou com, quer dizer, saíram os vídeos dela a dançar com amigos, num jantar com amigos, foi quase torcidada, quer dizer, uma mulher que tinha 34 ou 35 anos. E eu acho que é preciso ter uma coragem, uma força a lidar com isto e continuar a fazer um excelente trabalho. Conseguiu que a Finlândia entrasse na NATO, que foi um marco do seu mandato. Ou seja, eu acho que isto é de uma coragem enorme e eu admiro isto. Isto para dizer que admiro vários tipos de personalidade diferentes por razões diferentes. Agora passamos então para as palavras soltas, em que tenho algumas palavras e ia-te pedir que dissesses uma palavra que associasses. Social-democracia. PSD. António Costa. Mas, calma, posso dar outra maneira? Pode. É que de facto a primeira que me vai à cabeça é automaticamente o PSD, mas diria que é um bocadinho redundante, mas eu acho que personalismo. Ok. Voltando a perguntar, António Costa. Falhanços. Jotas. Espaços de formação de quadros políticos. PPM. Cheira a mofo. Elevador social. Essencial e estragado, infelizmente. Temos que o arranjar. Creches. Absolutamente necessárias. Okay. Corrupção. Algo a combater e a resolver. Vamos ter aqui no Parlamento uma comissão de combate à corrupção, precisamente para avançar com o pacote de medidas que a Ministra da Justiça já apresentou para resolver isso. Se tivesse de descrever Portugal numa palavra, qual seria? Coração. E que mensagem deixas para os portugueses? Que mensagem deixas para os portugueses? Fogo. Olha, que encaro este mandato que tenho hoje como uma missão que me faz sentir um peso muito grande aos ombros. Eu sou de facto nova e é uma responsabilidade gigante estar a tomar decisões que impactam tantas pessoas ou contribuir para a tomada de decisão que impactam a vida das pessoas todos os dias, e aquilo que tenho feito ou que tenho procurado fazer é o mais possível ouvir as associações, ouvir a sociedade civil, estar com as pessoas. Tenho procurado à segunda-feira, que é o dia de contacto com o eleitorado, seja a fazer reuniões no meu concelho. Agora temos estado pelo distrito, esta segunda-feira estive em Vila Franca de Xira, também a visitar algumas associações, de fazer este esforço, de facto, ouvir as pessoas e de ser consequente e de tentar mostrar que, ainda que eu saiba que há muitos políticos que nem sempre deram um bom exemplo, de que é mesmo possível fazer melhor e de que, pelo menos falando por mim, estou comprometida, empenhada e genuinamente focada e com um enorme sentido de dever de fazer as coisas bem da melhor maneira que consigo e que me procuro preparar muito para tudo o que aqui faço para não falhar. Eva, muito obrigado por esta entrevista. E sigam o nosso trabalho nas redes sociais e as nossas entrevistas na Assembleia da República. Até à próxima. Obrigada.